Era quinta-feira à noite. Jesus já tinha celebrado a ceia com seus discípulos. Já tinha avisado a Pedro que o negaria por 3 vezes. E estava prestes a ser entregue aos soldados romanos para ser preso, humilhado e crucificado. Jesus então chama seus discípulos e se dirige até um jardim no Monte das Oliveiras, jardim este chamado de Getsêmani. E neste jardim diz o texto que Jesus começa a entristecer-se e a angustiar-se. A seguir ele diz aos seus discípulos, conforme o texto que nós acabamos de ler: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste. Este era o sentimento de Jesus naquele momento. E todos nós, irmãos e irmãs, já passamos por experiências difíceis, amargas na vida, experiências em que, a exemplo de Jesus, a nossa alma ficou profundamente triste. E os motivos geradores de experiências difíceis, amargas na vida, experiências que são muitas vezes difíceis de serem enfrentadas, são vários. Pode ser a crise no casamento, um problema familiar com os filhos, pode ser a decepção com uma pessoa próxima a nós, uma pessoa em quem nós confiávamos bastante. Pode ser uma decisão importante que precisa ser tomada. Pode ser o fato de termos que lidar com a falta do emprego, ou diante de um diagnóstico caracterizando uma grave enfermidade. Jesus passou por um momento assim. A sua alma está profundamente triste naquela quinta-feira à noite, ali no jardim do Getsêmani. E como nós, Jesus sabe o que é sofrer. Sabe o que é sentir a profunda tristeza na alma. Jesus conhece muito bem a difícil experiência da angústia, do coração apertado. Saiba, irmão e irmã, que nas suas lutas, em meio às dificuldades da vida, às experiências amargas que você já passou ou tem passado, você não está sozinho. Jesus está com você. O que nós sentimos, Ele sentiu. O que nós passamos, Ele passou. E por isto, Ele pode nos ajudar. Jesus conhece muito bem o sofrimento humano. Passou por essa experiência. E sendo Ele Deus amoroso, Deus gracioso, Ele está conosco para nos ajudar. E na leitura que nós fizemos do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 a 46, quando Jesus vai até o Getsêmani para orar, vemos que, junto com a profunda tristeza que Jesus estava sentindo em sua alma naquele momento, Jesus também está passando por um grande conflito interior. E o motivo desse conflito se dá entre a sua vontade e a vontade do Pai. O conflito se dá entre o que ele quer e o que ele sabe que é a vontade do Pai. E o que
Jesus faz diante deste conflito interior em seu coração, razão da sua profunda tristeza? Jesus busca refúgio na oração. Jesus busca refúgio na oração. Ele orou para buscar o conforto do Pai naquele momento difícil. Ele orou para buscar força e direção divina diante daquilo que estava por acontecer. O versículo de número 36 diz que Jesus, quando chegou no Getsêmani, disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Enquanto eu vou ali orar. Jesus vai para um lugar isolado, um lugar calmo, tranquilo, a fim de falar com Deus e abrir o seu coração. Ele ora 3 vezes: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Este é o conflito interior que Jesus está passando. A sua vontade em detrimento da vontade do Pai. Com Jesus nós aprendemos a importância da oração em momentos difíceis da vida. A importância de ficar a sós com Deus, de falar aquilo que talvez não temos coragem de falar para ninguém, mas para Deus podemos abrir o nosso coração, falar aquilo que caracteriza a nossa vontade, o nosso ser, aquilo que domina o nosso coração. Saiba que Jesus passou pelos mesmos conflitos interiores que nós passamos. Ele sentiu a mesma preocupação, a mesma tristeza, o mesmo medo, a mesma aflição que muitas vezes nós sentimos. E nesta circunstância, ele orou, buscou o Pai, abriu o seu coração, fez o seu pedido. E a exemplo de Jesus, nós também, irmãos e irmãs, devemos ter a oração como refúgio. Quero encerrar a minha palavra sobre a entrega de Jesus, enfatizando que Deus não atendeu o pedido que Jesus fez. O cálice não foi passado dele. No entanto, daquele solene e importante momento de oração, Jesus saiu fortalecido. Jesus saiu amparado pelo Pai. Ele foi encorajado pelo Espírito Santo, saiu convicto para cumprir a sua missão. Depois daquele momento de oração, Jesus se volta para os seus discípulos e com muita coragem, com muita confiança, com o sentimento de entrega total a Deus, ele diz: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Que Deus assim nos abençoe. A segunda palavra de reflexão desta manhã, ainda no momento de confissão de pecados, é crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento de dor e sofrimento, que lições podemos aprender? O que a cruz tem a nos ensinar? Nós acabamos de ler o profeta Isaías e vimos o nosso Senhor naquela leitura. Porque o seu Deus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou também sobre Ele as nossas dores. Ele sofreu, Ele foi castigado, Ele sentiu as feridas que caberiam a todos nós, seres humanos. Portanto, para nós, a cruz significa violência. Essa era a forma como os contraventores eram punidos no Império Romano. E Jesus estava ali naquela cena de violência ao lado de 2 salteadores. Sim, o seu Deus foi colocado como um criminoso. Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 27,
versículo 38, nós temos: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Se a cruz representa dor e sofrimento, nela também temos outras características que precisam ser refletidas nessa manhã. Cruz também é humilhação e vergonha. Portanto, humilhação e vergonha na cruz tem que também ser refletida a partir dessa ambivalência que na cruz também nós encontramos cura e perdão. Se temos dor e sofrimento, a dor e sofrimento de nosso Senhor, é possível também nesta cruz provarmos da libertação de tudo aquilo que nos aprisiona. E não tem como nós passarmos pela cruz se não falarmos sobre a morte. E quanto à morte? Há quem diga que a beleza da vida está também na morte. Eu tenho as minhas dúvidas em relação a essa afirmação. Porque nós que temos que lidar com a perda de pessoas que amamos, ainda não encontramos sentido no luto, sofrimento e sofrimento. E o que é que nós podemos aprender com a morte? Se eu tenho dúvidas do que a morte pode ensinar, uma coisa é certa: todos e todas nós teremos de enfrentá-la. E talvez nesse enfrentamento do que para os seres humanos é o pior dos desafios, talvez quando passarmos pela morte, consigamos entender a beleza da vida. Me faço lembrar do apóstolo Paulo, no hino sobre amor, na primeira carta aos Coríntios 13, versículos 9 e 10, quando ele diz que ainda nós conhecemos em parte, nós conhecemos uma pequena parte, quem sabe um dia saberemos o todo. Mas aqui, nesta manhã, a experiência que deve ser ressaltada não é a nossa relação com a morte. Talvez a lição deva ser tirada da experiência do Cristo de Deus, que viveu as suas angústias e incertezas nessa hora tão difícil. E o que Jesus sentiu nessa hora difícil foi solidão. E ele clamava enquanto enfrentava a morte: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Morte tem a ver com solidão. Esse momento da morte é o momento que nós temos que enfrentar sozinhos. Jesus sentiu a ausência do Pai no momento da morte. E dessa maneira, se apresenta como o Deus que se fez humano. Sentiu as dores e emoções comuns a todos e todas nós. Solidão também fica conosco quando nós temos que lidar com o luto. O luto é individual. Eu não consigo falar sobre a dor do meu irmão, da minha irmã. A outra pessoa, somente ela sabe o que está enfrentando. Por mais que pareça solitária a morte, Deus, em Jesus Cristo, mostra que em todo tempo Ele esteve ao lado do seu Filho. Por isso nós também não estaremos sozinhos ou sozinhas. Deus mostrou o seu grande poder, a sua presença na hora da morte de nosso Senhor. Mateus 27, versículos 50 ao 51, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Percebam, o poder de Deus foi mostrado justamente na fraqueza da morte, mostrando que o nosso Deus é o Deus que aperfeiçoa o seu cuidado para conosco, quando nós estamos mais vulneráveis. Quando nós estamos fracos, como diz o profeta Joel, no capítulo 3, versículo 10, quando estamos fracos,
é que somos fortes. Lição que nós podemos aprender com a cruz e a morte de nosso Senhor. Na vergonha e na humilhação da cruz, nós encontramos cura e perdão para os nossos pecados. Dor e sofrimento que no madeiro o Senhor sofreu, nós temos libertação. E o poder de Deus, o poder do seu Deus, se manifesta na fragilidade da vida, sobretudo nessa relação difícil que nós temos com a morte. Na certeza, como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que tu estás comigo. Amém. Nós chegamos agora à terceira palavra sobre a paixão de Cristo, e de uma maneira mais específica sobre o milagre da ressurreição. E queremos, por alguns minutos, refletir sobre este tema, sobre este assunto com os irmãos. Nós chegamos à Páscoa, manhã de Páscoa, celebração da vida, agradecimento e gratidão com muita alegria no coração pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Páscoa, como sendo a maior celebração de toda a cristandade, ela revela a soberania de Deus diante da fraqueza da morte. O túmulo vazio é a maior demonstração do poder de um Deus que não ficou preso aos grilhões da morte, mas que rompeu a porta do túmulo para caminhar conosco, restaurando em nós a alegria da vida. Não é um Deus impotente, vencido pelo poder da morte e preso em um túmulo eternamente. A pedra que fechava o túmulo como símbolo de empecilho e selo da morte não mais existe. É inútil buscar Jesus entre os mortos, pois o sepulcro está vazio. A história de Jesus não se encerrou com a sua morte na cruz. Nem cruz e nem túmulo resistiram ao seu poder. Diante da tristeza das mulheres à porta do túmulo, nasce uma palavra de esperança. Não chores, ele não está aqui, ele ressuscitou. Suas promessas se cumpriram e nenhum projeto divino fracassara. A tristeza fora temporária, diante de um final de semana dominado pelo luto, lágrimas, desesperança e desilusões. Ele não está aqui. Ele não está aqui porque ele é o Cristo ressuscitado do caminho de Emaús, que se aproximou de discípulos desiludidos, tomados pelo clima da morte, sentimentos de luto, fracasso e frustração, e os conduziu novamente à celebração da vida, ao ponto de suplicarem: fica conosco, Senhor. As mulheres e todos os discípulos são convidados a iniciar uma nova semana, com novos sonhos e perspectivas. A morte foi derrotada, e a expectativa do novo se abria diante dos seus olhos. Nada de ficar chorando diante do túmulo. Pelo contrário, deveriam anunciar a todos que Cristo não mais estava entre os mortos. Ele é o Deus da vida, e o seu poder ultrapassa a capacidade humana, não ficando preso ao mundo dos mortos. Portanto, Páscoa é o ressuscitar da vida através dos grandes milagres de Deus na história. Em todo o seu ministério, Jesus combateu o poder da morte. A viúva de Naim recebeu seu filho de volta. Marta e Maria abraçaram novamente ao seu irmão Lázaro. Jairo, um pai desesperado, teve de volta sua filha em seus braços. Leprosos retornaram ao convívio em sociedade. Paralíticos deixaram suas macas e passaram a caminhar pela fé. Os cegos passaram a ver as cores da vida.
demônios foram expulsos, trazendo equilíbrio espiritual e emocional a homens e mulheres atormentados. Famintos foram alimentados e conheceram aquele que é o pão da vida, e crianças foram abençoadas, nos ensinando como ser um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Portanto, Páscoa é inclusão. Inclusão do povo de Deus na estrada da vida que conduz à eternidade. Páscoa é tempo de celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, que nos faz viver na constante expectativa da sua volta e de sua eterna companhia. Diante de uma sociedade que vive constantemente sob a sombra da morte, o domingo de Páscoa nos traz o renovar da esperança, motivados pelas eternas promessas do Criador. Ao ressuscitar, Jesus nos ensinou que mesmo sofrendo a dor do luto, precisamos agradecer. Aliás, psicologicamente, luto deve ter começo, meio e fim. Espiritualmente, luto é uma oportunidade para repensar a vida e analisá-la a partir da experiência do túmulo vazio. Ali havia tristeza, medo e insegurança, porém após a certeza da ressurreição, o túmulo vazio tornou-se símbolo da vitória, abandonando lembranças amargas, simbolizadas pela traição, pela prisão, pela coroa de espinhos, pelos açoites sofridos e pelo peso da cruz. Na celebração da Páscoa, não há lugar para lágrimas de morte, mas sim festa da vida, representada na pessoa de Jesus Cristo. Sua ressurreição nos traz a alegria de viver. Não há mais lugar para o cheiro da morte, mas sim para o agradável aroma da vida. A história da ressurreição é um convite à celebração. Diante da possibilidade da morte, há sempre a esperança da vida. Mesmo diante do quadro da morte, o Mestre nos convida à ressurreição. Traz-nos ao tempo do ressurgir da alegria, diante das tristezas às quais somos submetidos dia após dia. Conduz-nos à certeza de um Deus que nos faz ressurgir, que faz ressurgir em nós um novo tempo, com novos sonhos e esperança. Diante do túmulo vazio, nos curvamos perante a autoridade do Criador, que na plenitude do tempo enviou seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Fez-se carne por nós e levou sobre si todas as nossas enfermidades, libertando-nos do poder do pecado e da morte. Nesta manhã de Páscoa, somos convidados pelo próprio Cristo diante da sua mesa a expressarmos a nossa gratidão e alegria por tão grande amor demonstrado na cruz. Amor tão grande que mesmo sofrendo a dor do Calvário e o abandono dos seus, ao ressuscitar, nos ofereceu a sua doce e eterna companhia, afirmando que nunca ficaremos sozinhos, pois estará conosco todos os dias, seja qual for a situação. Seu principal convite nesta manhã consiste em uma tomada de decisão. Ele mesmo nos convida a esta passagem, uma travessia da morte para a vida. Portanto, irmãos e irmãs, celebremos a Páscoa com alegria e eterna gratidão. Que esta Páscoa seja uma rica oportunidade para o ressurgir dos laços da vida, fortalecendo a nossa comunhão na unidade que nos fortalece através do Espírito Santo de Deus. Deixemos Cristo ressuscitar em nós a alegria da vida e a certeza da vida eterna para a sua igreja. Amém.